Meu nome é Viviane, sou brasileira e canadense. Minha palavra preferida em português é saudade. Olá, o meu nome é Ângelo, eu sou italiano e português, mas nascido em Canadá. A minha palavra preferida em português é história. Olá, o meu nome é Vitória, sou luso-canadiana e a minha palavra favorita em português é coragem. Olá, sou o Enzo, sou do El Salvador. A minha palavra favorita é chão de madeira maciça. A minha pátria é a língua portuguesa, disse o Fernando Pessoa, o poeta português mais traduzido no mundo. A língua portuguesa, como espaço habitável que ultrapassa fronteiras, tem também sido a principal prioridade cultural dos imigrantes lusos desde que se instalaram no Canadá nos anos 50. Nas paróquias, nos clubes e nos mídias luso-canadianos tem sido permanente o esforço de preservar a língua e ensiná-la aos jovens. Hoje, o português ensina-se em clubes comunitários, em escolas públicas e em universidades. Este ano letivo, nos sistemas de ensino público das várias províncias do Canadá, do pré-escolar ao secundário, existem mais de 3.000 alunos a frequentar aulas de português em regime curricular. A estes somam-se mais 3.700 em regime extracurricular, incluindo escolas privadas, prefazendo um total de 7.000 pessoas a aprender a língua portuguesa num só ano letivo. Uma missão apoiada há várias décadas pelo governo português e que nos últimos anos tem estado a cargo do Instituto de Camões. No caso de Toronto, em concreto, todos os diferentes grupos étnicos têm a oportunidade de estudar a sua própria língua dentro da escola que frequentam. E a língua portuguesa é uma das línguas que mais se ensina aqui na cidade de Toronto. Uma das preocupações que tenho tido desde que cheguei é o trabalho mais próximo com a comunidade. Sempre que temos um evento, uma iniciativa, uma visita de um escritor que vem para um festival canadiano, esse escritor vai sempre, não só às universidades, mas também tem sempre um evento com a comunidade. Portanto, a minha preocupação tem sido sempre não só as escolas, os alunos das escolas, os docentes das escolas, mas também a comunidade onde essas escolas se inserem, porque é com a comunidade que eu tenho também, certamente, de trabalhar para conseguir promover a língua portuguesa. Nas universidades, o Instituto de Camões tem 4 docentes no Canadá, tem uma leitora neste momento, uma leitora na Universidade de Toronto e tem 3 docentes ao abrigo de um protocolo com 3 universidades diferentes. A Universidade de York, a Universidade de Montreal e a Universidade de Ottawa. Assinámos também há muito pouco tempo um protocolo com a Universidade de Queens, em Kingston, para a partilha de todos os custos relativamente a um curso de língua portuguesa que teve início há 2 anos atrás. Na Universidade de Toronto, o Programa de Língua Portuguesa, fundado em 1947, é um dos mais antigos no Canadá, criado ainda antes do fluxo migratório português para este país. Quando eu cheguei a Toronto, nos anos 80, as escolas públicas e católicas tinham aulas para todos os alunos que quisessem aprender português. E eram turmas interessadíssimas, vivia-se um ambiente absolutamente fantástico. Os meus alunos, nessa altura, nos anos 80, eu diria mais de 50% eram de origem portuguesa, embora alguns já nascidos aqui, mas também muitos que tinham vindo de Portugal, que sabiam falar bastante bem português, mas que ou não tinham ido para a universidade, tinham vindo já com a escola secundária, apenas com a escola secundária, e então havia uma oportunidade assim para ensinar quase português como língua materna. Às vezes esquecíamos que os alunos não eram portugueses. Todos se identificavam como portugueses, ficava sempre assim admirada. Alguns já nascidos aqui diziam: eu sou português. E, portanto, ao longo das décadas, a nossa população estudantil mudou muito. Hoje, nessas turmas, a maioria não é portuguesa. Temos alunos de Macau, do Brasil, gregos, italianos, iranianos, tudo. Aqui na Universidade de Toronto tem havido uma grande preocupação porque os números a nível do italiano, do francês, do alemão têm diminuído substancialmente. No português temos mantido uns números bastante uniformes ao longo dos anos. Portanto, estamos saudáveis para efeitos de administração, estamos muito bem. Na mesma cidade, a Universidade de York lançou em 2008 Programa de Língua e Cultura Portuguesa, que este ano engloba também estudos brasileiros.
Ao longo da nossa história, que é uma história ainda muito recente, nós temos investido mais na lusofonia. Portanto, damos muito valor à língua portuguesa, mas damos valor também à riqueza e à variedade das várias expressões lusófonas e das suas culturas. Nos últimos anos nós temos visto um crescimento no interesse dos alunos e quando antes nós tínhamos aí 70-75% de alunos de origens portuguesas, hoje em dia nós já não é bem assim. Muitos dos nossos alunos querem ir trabalhar num país língua lusófona, portanto temos que preparar os alunos também para trabalharem num ambiente de trabalho onde eles se sintam à vontade, não só com a língua, mas também com a cultura. Por isso temos uma disciplina que tem dois objetivos. Um é o aluno conhecer a comunidade lusófona de Toronto. Também para dispersar um pouco os mitos, porque a maior parte dos nossos alunos, mesmo aqueles de origens portuguesas, pensam que é uma comunidade muito antiquada, muito antiga. E então nós queremos também que os alunos tenham a experiência de contactar com profissionais mais jovens, que se integram perfeitamente em várias culturas, não só na portuguesa, mas no mundo canadiano, e também para que eles saibam como ter aquela experiência do mundo de trabalho. Toronto ainda tem uma zona bem concentrada em que se fala português, em que as pessoas gostam de falar português, em que nós chegamos lá e sabemos que se fizermos uma pergunta, a pessoa olha para nós e diz: a senhora é portuguesa? Vamos falar português. Então, eu acho que isso, com algumas desvantagens que tem, que nós sabemos sobre a falta de integração, também tem muitas vantagens. E eu acho que isso não vai mudar, porque os filhos dos nossos primeiros alunos já estão aqui na universidade, eles dizem muito claramente: eu vou ensinar português aos meus filhos. Portanto, eles têm esse desejo da passagem da língua portuguesa e, portanto, com tantos que somos, não é? Algumas centenas de milhares, nós vamos continuar a ter uma língua que é muito viva na cidade de Toronto. Eu acho que a nossa comunidade, especialmente a comunidade que vem de Portugal, está perfeitamente consciente de que Portugal não simboliza a lusofonia, que é apenas uma parte. Eu acho que a língua portuguesa é, neste momento, no mundo, reconhecida, por causa do mundo lusófono, como uma mais-valia. Os alunos que tiram, portanto, que aprendem português, sabem que essa língua não é uma língua restrita a Portugal. É uma língua que lhes pode ser muito útil no mundo da lusofonia.